Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Então vamos aos destaques. Aumenta a tensão entre Câmara e Governo. Lula volta a intervir. Moraes comenta sobre o uso de redes sociais em visita ao Congresso. E o FMI projeta a alta da dívida pública brasileira. Se tem uma relação que pode ser definida como conturbada, é a de Arthur Lira com o Palácio, que neste caso se personifica na figura de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. E a temperatura subiu bastante nos últimos dias. Depois de uma nova ofensiva pública de Lira contra Padilha, o presidente Lula voltou a intervir. Da Colômbia, para onde viajou na terça-feira, mandou o chefe da Casa Civil, Rui Costa, intermediar uma tentativa de paz. Ontem, Rui Costa almoçou com Lira. Só que o tom da conversa não teria sido nada amistoso. O presidente da Câmara teria se mostrado pouco disposto a contribuir com a articulação de matérias de interesse do governo. A exceção, relataram fontes, seria a reforma tributária, que está em fase de regulamentação. Diante disso, também avaliam interlocutores, o presidente Lula poderia marcar uma nova conversa, desta vez ele, diretamente com Lira, após retornar ao Brasil. Vale lembrar que na terça-feira, Arthur Lira pautou o requerimento de urgência para o projeto de lei que endurece penas a atos do MST. E esse requerimento foi aprovado. Curioso que no mesmo dia o governo tinha demitido o primo de Arthur Lira, Wilson César Lira dos Santos. Ele era superintendente do INCRA em Alagoas. O presidente da Câmara é conhecido por ter um gênio forte, por assim dizer. Não gosta de ser contrariado, não gosta de ser pressionado. E isso tem custado cada dia mais caro para o governo. Apenas nesta semana, o governo destravou mais de 2,4 bilhões em emendas parlamentares, conforme mostrou matéria da Folha de São Paulo. Só que o presidente Lula também não gosta de ser posto contra a parede. Agora, aí a gente retoma um ponto que é recorrente aqui nos 5 Minutos. Quem é o articulador político do governo? Em entrevista à CNN ontem, Rui Costa disse que este articulador era Padilha. E é oficialmente. Assim como são os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado. Só que na prática, este espaço de articulador de fato continua vago. Em meio a tantos embates virtuais, brigas com o dono do X, Elon Musk, e o trabalho sobre o inquérito das milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mostrou que é um saudosista da época offline. Ontem ele esteve no Senado para entregar o anteprojeto do novo Código Civil e a fala dele no plenário repercutiu bastante. Abre aspas, éramos felizes e não sabíamos, fecha aspas. Vamos ouvir. Veio em boa hora a iniciativa de Vossa Excelência em constituir essa comissão para atualizar e para tratar de questões complexas que surgiram nos últimos 20 anos. Um antigo professor de todos nós, professor de Direito Civil, já falecido, o professor Junqueira, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizia que o Código Civil, o direito civil, é a constituição do dia a dia da população, que regulamenta as questões do dia a dia. Então, quanto mais moderna, quanto mais simplificada for, menos litígios nós vamos fazer surgir. Menos problemas sociais nós vamos ter. E a necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Moraes é um defensor declarado da regulamentação das redes sociais. E o assunto é tema do PL das fake news, que não avançou na Câmara. Há alguns dias, Arthur Lira decidiu enterrar a matéria. Anunciou que no lugar dela
criaria um grupo de trabalho para a formulação de um novo texto. Só que até agora não há nem mesmo uma previsão para a criação deste grupo. E o FMI projetou um maior déficit primário para o Brasil por aumento da dívida pública bruta em 2024 e também nos próximos anos, isso em comparação ao ano passado. Os números vêm após o governo apresentar o projeto da LDO para o próximo ano com mudanças nas metas. O fundo estima que a dívida pública brasileira alcance 86,7% do PIB neste ano e atinja 90,9% em 2026. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a estabilidade da dívida. De acordo com ele, elas estão em linha com a PLDO de 2025. E o FMI começa a se aproximar da nossa trajetória de dívida. E a estabilidade da dívida pública, depois da pandemia, talvez seja das metas mais importantes que nós temos que perseguir. Porque essa estabilidade é que vai fazer com que as notas de crédito do Brasil subam, como já subiu o ano passado. Depois de 7 anos, foi a primeira vez que nós conseguimos uma nota de crédito melhor. E nós estamos confiantes que vamos continuar nessa escalada até voltar a ter o grau de investimento, que pode ser, de novo, mais uma vez, um divisor de águas para os investimentos diretos estrangeiros no Brasil. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.